Olá, hoje 25 de julho, quinta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje. Hoje, dia de São Tiago, apóstolo e Marte. Por isso a cor litúrgica, se você for à missa hoje, você vai perceber que a cor litúrgica hoje é vermelha, para fazer memória a São Tiago apóstolo, fundamento da igreja, né? Primeira leitura de hoje, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. E aqui o primeiro versículo vai ser a chave de leitura da nossa meditação. São Paulo diz aos Coríntios, e a palavra de Deus diz a cada um de nós: irmãos, trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Meus irmãos, somos vasos de barro, que carregamos o maior tesouro que existe, Deus, a graça da presença divina em nós. Por isso é muito importante que a gente não coloque a nossa fé e a nossa esperança nos vasos de barro, mas em Deus. Por exemplo, muitas vezes a gente na nossa caminhada vai colecionando referências, pessoas que falam ao nosso coração, pessoas que convertem o nosso coração, mas é São Paulo, santo da igreja, grande apóstolo de nosso Senhor, quem vai dizer: somos vasos de barro. É por isso que nós não devemos nos deslumbrar com os elogios, nem sucumbir com as críticas, porque somos o copo, não somos a água. E o povo tem sede da água viva, que é Deus. Quem mata a sede é Deus. A água é a graça, é a presença, é Deus. Nós somos os copos. Para usar a palavra de Deus, somos os vasos de barro que carregamos um grande tesouro. Portanto, não ponha a tua fé e a tua esperança naquelas pessoas que você tem como referência, como ícone. Por exemplo, aqui na nossa comunidade, o Padre George, nacionalmente o Frei Gilson, o Padre Paulo Ricardo, são referências, são exemplos para nós. Mas eles mesmos têm consciência de que são vasos de barro. Quem faz, quem opera é a graça de Deus, é o próprio Deus. E por que é tão importante essa exortação de São Paulo para nós? Porque quando a gente coloca a nossa fé e a nossa esperança no homem, qualquer erro que eles possam vir a cometer, porque são seres humanos, faz com que a gente perca a nossa fé. Porque a gente errou o alvo. A gente colocou a nossa fé e a nossa esperança no vaso de barro e não no tesouro que está dentro do vaso de barro. E aí a gente se decepciona, se frustra e deixa a igreja e deixa Deus. Não é isso que Deus quer. E nem é isso que esses grandes apóstolos, esses grandes discípulos, esses grandes homens e mulheres de Deus querem, desejam. Portanto, eduquemos a nossa fé. Que nós possamos promover essa autoeducação.
É a pedagogia da palavra que está nos ensinando. Inclusive nós, porque a gente começa a se vir na igreja, na paróquia, na comunidade, e a gente começa a receber elogio. E às vezes a gente acha que a gente é aquela cocada, aquela Coca-Cola no deserto, e a gente não é, a gente é vaso de barro. Essa expressão vaso de barro também tem um significado imenso. Somos fracos, pecadores, frágeis. É a graça de Deus que enrijece a nossa vida, que nos dá a graça de sermos fortes, que nos concede esse movimento de tudo poder fazer. Mas quem faz a cura, quem promove a libertação, não é o homem, não é aquela mulher, aquele homem de oração. É Deus, por meio daquele servo, daquela serva. Então, precisamos dessa consciência. Até para se arrepender dos nossos pecados, é Deus quem nos concede a graça. Até para amar a Deus como Ele merece ser amado por nós, é Deus quem nos concede a graça. Quanto mais tivermos essa consciência, menos autossuficientes seremos e mais nos colocaremos na nossa verdadeira condição. Somos pequenos e completamente dependentes de Deus. Somos vasos de barro que carregamos esse tesouro maior, que é a graça da presença divina em cada um de nós. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28, conta aquele momento que a mãe, dos filhos de Zebedeu, dentre eles São Tiago, pede para Jesus colocar um do lado direito e um do lado esquerdo no reino dos céus, ao lado dele. E quando os discípulos escutam isso, ficam muito irritados. Mas aí, no versículo 25, Jesus chama os discípulos e diz assim: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. É isso que Jesus vem nos ensinar pedagogicamente. Às vezes a gente vai crescendo em notoriedade, a gente vai dando passos, o sim que a gente deu a gente acha grande demais e a gente começa a cair na tentação de, sem perceber, querer ser servido. Mas Jesus, para os seus apóstolos, para os seus discípulos e para cada um de nós, por meio da sua palavra, vem nos exortar. Quer ser o primeiro? Seja servo de todos. Quer ser grande? Seja pequeno. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Não é diferente conosco. O discípulo não é maior do que o mestre. Se seguimos a Jesus e somos discípulos de Cristo, devemos imitá-lo. Ou seja, queremos liderar? Lideremos pelo exemplo. Não nos colocando no topo do time, mas na base, servindo aos nossos liderados, sendo esse degrau onde os nossos liderados possam usar de suporte para alcançar as potências, a potencialidade que cada um tem para conquistar, para ascender, para elevar-se e crescer em graça e estatura diante do Senhor. Assim, nós estaremos cumprindo a nossa missão, o nosso apostolado. Assim, nós estaremos imitando a Jesus Cristo, nosso Senhor. Peçamos ao Espírito Santo a graça de todos os dias na nossa vida cotidiana, em todas as circunstâncias que compõem a nossa vida, não desejarmos ser servidos, mas desejarmos e proativamente viver essa conduta de servir. E aí sim, naturalmente, nós estaremos atendendo a um chamado de Deus, que é liderar pelo exemplo. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.